Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Floripa News. Hoje temos um convidado especial que vai nos ajudar a entender um tema que está dando o que falar: a possibilidade de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, buscar asilo político em uma embaixada estrangeira, especialmente sob a sombra do governo de Donald Trump. Nosso convidado é Mark Donovan, ex-diplomata norte-americano que serviu na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília durante anos e conhece como poucos os meandros das relações internacionais e da diplomacia em solo brasileiro. Mark, seja muito bem-vindo ao Floripa News. É uma honra tê-lo aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui no Floripa News. Adoro Florianópolis, aliás, uma cidade que respira história e beleza, e estou feliz por compartilhar um pouco da minha experiência com vocês hoje. O tema que vocês trouxeram é fascinante, cheio de camadas, e vou tentar explicar tudo da forma mais clara possível, trazendo um pouco do que vi nos bastidores da diplomacia e o que as leis internacionais dizem sobre isso. Perfeito, Mark. Então vamos direto ao ponto. Nos últimos meses, o nome de Jair Bolsonaro tem aparecido em manchetes não só no Brasil, mas no mundo todo. Ele enfrenta investigações, denúncias da Procuradoria-Geral da República e até o risco iminente de prisão por suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Ao mesmo tempo, há rumores de que ele poderia buscar asilo político, talvez até na Embaixada dos Estados Unidos, agora com Donald Trump de volta ao poder. Como ex-diplomata, você acha que isso é realmente possível? Bolsonaro poderia de fato pedir asilo em uma embaixada? Olha, essa é uma pergunta que exige que a gente mergulhe em várias dimensões: jurídica, política e prática. Vou começar pelo básico, porque acredito que o público precisa entender o conceito de asilo antes de julgarmos se ele se aplica ao caso de Bolsonaro. Na diplomacia, existem dois tipos principais de asilo: o territorial, quando alguém já está no país que oferece proteção, e o diplomático, que é o que estamos discutindo aqui, ou seja, quando uma pessoa busca refúgio em uma embaixada ou consulado de outro país enquanto ainda está em seu território natal. Esse segundo tipo é mais raro, mais complexo e, vamos ser honestos, muito mais dramático. Agora, falando especificamente do Brasil e dos Estados Unidos, sim, teoricamente, Bolsonaro poderia entrar na Embaixada Americana em Brasília ou em qualquer consulado, como o de São Paulo ou Rio de Janeiro, e solicitar asilo diplomático. Isso já aconteceu antes na história, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Pense no caso de Julian Assange, que ficou anos na Embaixada do Equador em Londres, ou até mesmo em exemplos latino-americanos, como o do cardeal Joseph Mindszenty, que se refugiou na Embaixada Americana em Budapeste durante a Guerra Fria. Então, o precedente existe. A questão é, o que vem depois disso? E é aí que a coisa fica interessante. Interessante e, imagino, bem complicada. Vamos imaginar que Bolsonaro faça isso. Ele entra na Embaixada Americana em Brasília, bate na porta e diz: "Oi, sou Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, estou sendo perseguido politicamente e quero asilo." O que acontece em seguida? O governo americano, agora sob Donald Trump, poderia simplesmente dizer: "Ok, entra aí e fica com a gente." Risos. Bem, não é tão simples assim, mas vou te guiar pelo processo passo a passo, porque é exatamente isso que mantém o público grudado na história. Primeiro, quando alguém pede asilo em uma embaixada, isso não significa que o pedido é automaticamente aceito. A embaixada não é um hotel onde você entra e fica protegido sem mais nem menos. O pedido é avaliado pelo governo do país que controla aquela missão diplomática. No caso, os Estados Unidos. Durante minha época em Brasília, eu vi de perto como esses casos são tratados com extremo cuidado, porque eles têm o potencial de explodir em crises internacionais.
Se Bolsonaro entrasse na embaixada americana e fizesse esse pedido, o embaixador em exercício, hoje presumo alguém alinhado com a visão de Trump, teria que enviar um relatório urgente ao Departamento de Estado em Washington. Esse relatório incluiria: quem é Bolsonaro? Por que ele está pedindo asilo? Quais são as evidências de perseguição política e, crucially, quais seriam as consequências para as relações entre os Estados Unidos e o Brasil se o pedido fosse aceito? Trump, como presidente, teria a palavra final, mas ele não tomaria essa decisão sozinho. Ele ouviria seus conselheiros, como o secretário de Estado, e provavelmente figuras próximas, como assessores de política externa ou até mesmo aliados pessoais. Quem sabe até o próprio Eduardo Bolsonaro, que tem aparecido bastante nos vídeos ultimamente. Então você está dizendo que o pedido passaria por uma análise rigorosa. Mas vamos ao que o público quer saber. Trump aceitaria? Ele e Bolsonaro têm uma relação pública de proximidade, trocaram elogios durante anos. E agora, Eduardo Bolsonaro parece estar fazendo lobby nos PCCTU. Se Trump dissesse sim, o que aconteceria? Essa é a parte onde o roteiro vira um thriller político de tirar o fôlego. Vamos imaginar que Trump, fiel ao seu estilo imprevisível e leal aos amigos, diga: claro, Jair é meu aliado, ele está sendo injustiçado, vamos protegê-lo. Se os Estados Unidos concedessem asilo diplomático a Bolsonaro dentro da embaixada em Brasília, algumas coisas aconteceriam quase imediatamente. Primeiro, Bolsonaro estaria, em teoria, seguro dentro do terreno da embaixada. Pelas regras da Convenção de Viena de 1961, que rege as relações diplomáticas, o solo de uma embaixada é inviolável. O governo brasileiro não poderia simplesmente invadir e prendê-lo, a menos que quisesse desencadear um incidente diplomático gravíssimo. Eu me lembro de uma vez, durante meu tempo em Brasília, quando um ativista político tentou se refugiar na embaixada. Não vou citar nomes, mas foi um caos interno enquanto decidíamos o que fazer. No caso de Bolsonaro, a inviolabilidade seria um escudo, mas também uma prisão dourada, porque ele não poderia sair sem garantias de salvo-conduto. Segundo, o Brasil reagiria, e reagiria com força. O governo Lula, que já tem uma relação tensa com Trump, provavelmente veria isso como uma afronta à soberania nacional. Eles poderiam exigir a entrega de Bolsonaro, alegando que ele é um fugitivo da justiça brasileira, acusado de crimes graves como tentativa de golpe. O Supremo Tribunal Federal, que tem sido implacável nas investigações contra ele, poderia emitir ordens ainda mais duras, como prisão preventiva ou bloqueio de bens, para pressionar os Ilaresbiwa. E aí entra o xadrez diplomático. O Brasil poderia retaliar com sanções econômicas, barreiras comerciais ou até mesmo expulsando diplomatas americanos. Já vi esse tipo de escalada em outros países e é como assistir a um dominó caindo atrás do outro. Nossa, Mark, isso parece um filme. Mas me diz uma coisa, Bolsonaro conseguiria sair do Brasil porque ficar trancado na embaixada não parece uma solução definitiva. Ele precisaria ir para os Estados Unidos, certo? Exatamente. E é aí que a trama engrossa. Para Bolsonaro deixar a embaixada e chegar aos Zirbeliwa, ele precisaria de um salvo-conduto do governo brasileiro, ou seja, uma garantia oficial de que poderia sair do país sem ser preso no caminho. Historicamente, isso é negociado entre os dois governos. Um exemplo famoso é o de Manuel Noriega, que se refugiou na Nunciatura Apostólica no Panamá em 1989. Os EUA pressionaram tanto que ele acabou se rendendo, mas só depois de dias de tensão, com tropas americanas cercando o local e até tocando rock alto para enlouquecê-lo. Uma tática meio absurda, mas real.
No caso de Bolsonaro, o Brasil poderia recusar o salvo-conduto, alegando que ele é um criminoso procurado. Aí, os Zifaira teriam algumas opções. Uma seria negociar secretamente com o governo Lula. Talvez oferecer algo em troca, como acordos comerciais ou apoio em fóruns internacionais. Outra, mais arriscada, seria tentar tirar Bolsonaro de forma clandestina, talvez com um helicóptero saindo da embaixada direto para um aeroporto. Mas isso seria um pesadelo logístico e político. Imagine o escândalo. Um ex-presidente brasileiro sendo contrabandeado pelos americanos em plena luz do dia. Eu trabalhei em operações sensíveis e posso te dizer, isso seria um risco altíssimo, até para alguém como Trump, que adora desafiar as convenções. Um helicóptero saindo da embaixada? Isso seria digno de Hollywood. Mas vamos trazer um pouco de realidade. Bolsonaro alega perseguição política. Ele diz que o STF, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, está atrás dele por motivos ideológicos. Isso seria suficiente para justificar o asilo aos olhos do Zilmar. Essa é a peça-chave do quebra-cabeça. E vou ser bem honesto aqui. Para os Estados Unidos concederem asilo, seja diplomático ou territorial, Bolsonaro precisaria provar que está sofrendo perseguição política, não apenas enfrentando processos criminais legítimos. A lei americana, baseada na Convenção de Genebra sobre Refugiados, exige que o solicitante demonstre um medo fundamentado de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Durante meu tempo na embaixada, avaliei pedidos de asilo e o padrão é alto. Não basta dizer estou sendo injustiçado. Você precisa de evidências concretas, documentos, testemunhas, padrões de abuso. Bolsonaro e seus aliados argumentam que as investigações da Polícia Federal e as decisões de Moraes são politicamente motivadas, uma tentativa de silenciar a direita no Brasil. Eles apontam a apreensão do passaporte dele, as prisões de apoiadores após o 8 de janeiro e o que chamam de censura nas redes sociais como provas. Do outro lado, o STF e o governo Lula dizem que ele é acusado de crimes reais, tentativa de golpe, disseminação de desinformação, ameaças à democracia. Quem está certo? Isso depende de quem julga. Nos ilirá sobre Trump, eu diria que o governo poderia facilmente comprar a narrativa da perseguição, porque ela se alinha com a visão de Trump de um deep state global contra conservadores. Mas se fosse um governo democrata como o de Biden, seria mais difícil. Eles provavelmente exigiriam provas mais robustas e respeitariam a soberania judicial brasileira. Então Trump poderia usar isso como uma bandeira política? Tipo, vou salvar Bolsonaro do establishment esquerdista? Sem dúvida, Trump adora uma causa que mobilize sua base. Imagine o discurso. Jair Bolsonaro, um líder patriota, está sendo caçado por juízes comunistas no Brasil. E eu, Donald Trump, vou protegê-lo porque defendo a liberdade. Seria ouro para os apoiadores dele nos Imagine, especialmente os conservadores, que veem paralelos entre Bolsonaro e Trump. E não vamos esquecer que Eduardo Bolsonaro já está nos Israel, falando com figuras como parlamentares republicanos e até aparecendo em canais como a Newsmax. Isso tudo alimenta a narrativa, mas há um custo. Aceitar Bolsonaro poderia azedar as relações com o Brasil, um parceiro comercial e estratégico importante. Os EUA importam bilhões em produtos brasileiros, aço, café, soja e têm interesses na Amazônia, em segurança regional. Trump teria que pesar. Vale a pena sacrificar isso por um gesto simbólico? Na minha experiência, líderes como ele às vezes agem por impulso, mas os conselheiros tentam trazer pragmatismo à mesa. Eu já vi decisões assim serem revertidas na última hora por causa de cálculos econômicos. E se ele ficasse nos EUA,
Digamos que Trump conseguisse tirá-lo do Brasil. O que aconteceria com Bolsonaro lá e com o Brasil aqui? Se Bolsonaro chegasse aos Scila como asilado, ele viveria sob proteção americana, mas com limitações. Ele não poderia ser extraditado ao Brasil enquanto o asilo estivesse válido, mas também não teria total liberdade. Ele seria um símbolo, talvez dando entrevistas, escrevendo livros, aparecendo em eventos conservadores. Imagine ele num palco com Trump em Mar-a-Lago, inflamando a multidão. Mas legalmente, ele estaria fora do jogo político brasileiro. Não poderia concorrer a eleições ou liderar movimentos diretamente no Brasil, o que seria um golpe para o bolsonarismo. No Brasil, o impacto seria enorme. O governo Lula usaria isso para dizer: viu? Ele fugiu porque é culpado. O STF dobraria a aposta, talvez confiscando bens da família ou acelerando processos contra aliados. A base de Bolsonaro, por outro lado, ficaria ainda mais radicalizada, vendo-o como um mártir. Já vivi momentos de polarização em outros países e posso garantir, isso seria gasolina num incêndio que já está queimando há anos. E tem mais. As relações Brasil-EUA entrariam numa crise sem precedentes. O Brasil poderia chamar seu embaixador de volta, reduzir cooperação militar, até buscar apoio de rivais dos EPRES e Ruali como a China. Trump, por sua vez, poderia retaliar com tarifas ou sanções. Seria um cabo de guerra diplomático. E o povo, como sempre, ficaria no meio do fogo cruzado. Caramba, Mark, você pintou um cenário que parece ao mesmo tempo plausível e aterrorizante. Para fechar, uma última pergunta. Na sua opinião, Bolsonaro vai mesmo tentar isso? E Trump vai arriscar? Olha, eu não tenho bola de cristal, mas vou te dar minha leitura com base no que vi na diplomacia e na política. Bolsonaro está acuado, passaporte confiscado, denúncias graves, risco de prisão. Ele já flertou com a ideia de asilo antes, como quando passou uma noite na embaixada da Hungria ano passado, sem explicação clara. Então sim, acho que ele pode tentar, especialmente se sentir que a corda está apertando. Quanto a Trump, depende do humor dele no dia. Ele é imprevisível, mas ama um gesto grandioso. Se achar que proteger Bolsonaro vai reforçar sua imagem de salvador da direita mundial, ele pode ir em frente. Mas, se seus conselheiros o convencerem de que o custo é alto demais, ele pode hesitar. Eu diria que é 50-50. E sabe, o mais fascinante é que se isso acontecer, todos nós, brasileiros, americanos, o mundo, vamos assistir a um capítulo histórico se desenrolar ao vivo. Mark Donovan, que análise incrível! Obrigado por nos guiar por esse labirinto diplomático com tanta clareza e histórias dos bastidores. Pessoal, se vocês gostaram desse episódio, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no Floripa News. E assim encerramos mais um Floripa News. Fiquem ligados porque a política nunca para e nós também não. Até o próximo episódio.